Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula e hoje nós vamos aprender sobre trabalhos manuais. Vamos aprender um pouquinho de pintura, preparação de uma base de MDF e também aprender efeito marmorizado e o acabamento com resina epóxi. Você já trabalhou com resina epóxi? Sabe como funciona? Então, eu vou ensinar para você um pouquinho de todo o passo a passo, como fazer, como realizar essa mistura, a proporção correta, tá? E nós vamos utilizar como base de aprendizado a bandeja de MDF, tá? Eu estou aqui com a minha bandeja pronta, já estou dando um spoiler para vocês, tá? E eu estou colocando aqui, ó, contra a luz justamente para vocês, ó, observarem o efeito marmorizado e por cima esse efeito de vidro bonito, mas que não é vidro. Na realidade, é o efeito aí da resina epóxi, fica muito lindo. Essa bandejinha, comprei toda crua, no MDF mesmo, e nos próximos vídeos vou mostrar para você o passo a passo de como preparar esse material e chegar nesse resultado, tá bem? Na descrição do vídeo tem também a lista de materiais das quais você vai precisar usar nessa aulinha de hoje, tá bom? Então, se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários e também não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e me dar seu feedback, se essa aula foi bacana para você ou não. Então, um beijo e vamos assistir a aula. E nós vamos precisar dos seguintes materiais: o kit de resina epóxi, tá? Tem aí o kit de resina epóxi. A tinta é de sua preferência, mas eu vou apresentar para vocês a minha sugestão ao longo da aula. Para a minha bandeja, eu utilizei tinta fosca PVA artesanato, tá? Como o próprio nome diz, ela é fosca, ela não contém brilho. E para o efeito marmorizado, eu utilizei tanto a tinta preta quanto esse esmalte vitral da Acrylex na cor dourada, tá? Você também pode utilizar outros tipos de tinta dourada. Essa daqui é uma pasta metálica, você vai precisar de algum diluente porque ela é muito densa, tá? Ela é uma pasta. Então, a sugestão é utilizar algo pronto, algo mais líquido. Então, a sugestão fica aí, esses dois materiais. Para essa aula, você também vai precisar de 2 pincéis. Se você não tem 2 pincéis, pode usar somente um, de preferência no formato trincha. Eu não uso esse formato no vídeo, eu tenho outros pincéis. Porém, você pode usar esse modelinho aqui. Esse é o pincel da Tigre, modelo 181, número 20. Mas você pode usar uma trincha também. Você também pode usar um secador para acelerar a secagem do seu trabalho. Você também vai precisar de um potinho descartável para realizar a mistura da sua tinta ali na preparação do fundo, do efeito marmorizado, e também vai precisar de uma base para forrar o seu espaço. Eu utilizei um encarte, você pode usar também um plástico ou um jornal. E nós vamos começar a nossa pintura, a primeira parte. Nós estamos aqui com a nossa bandeja, tá? Não esqueça de tirar a etiqueta, é muito importante. Ela sempre vem com essa etiqueta, que é o código de barras. E alguns alunos, né, algumas pessoas esquecem de tirar. Não pode, tem que tirar tudo. Se você não conseguir tirar tudo, tenta tirar o máximo possível, ó, como eu estou fazendo aqui, ó. Tirei o máximo possível, depois com um pouco de força da unha, ó, você vai tirando o
o que ficou. E você consegue tirar tudo, ó. Fica lisinho, tá bem? Se você não conseguir tirar todo o resíduo da etiqueta, você pode passar uma lixazinha aqui e vai sair, tá bom? Bem, o nosso espaço está todo preparado, está forrado com um pedacinho de encarte, né, para não sujar a bancada. E o que que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos pintar toda a parte de fora, tá bem? Essa é uma bandeja de MDF e nós vamos usar aqui a tinta mais indicada, que é a PVA fosca, desculpe. Então, com um pincel trincha de cerda macia, nós vamos começar a nossa pintura, tá bom? Muito importante, você pegue sempre, ó, os cantinhos, que é para ficar com um acabamento bem bacana, bem interessante. Então, a gente começa, ó, sempre nessas laterais. São um dos pontos mais difíceis de pegar a tinta. Então, se ficar ali um excesso, ó, você vai passar depois o seu pincel para espalhar bem essa tinta. Outra coisa, a marca do pincel pode ficar, por exemplo, se eu fizer movimentos aleatórios, como esses aqui, vai ficando a marquinha, não sei se dá pra ver, ó. Então, o interessante é que você passe a tinta, mas depois vem, ó, alisando sempre na mesma direção, tá vendo? Porque essa marquinha é um excesso de tinta e a gente vai tirar esse excesso sempre, ó, passando por várias vezes no local e na mesma direção, ó. Essa marquinha da cerda, automaticamente ela vai sair depois que a tinta secar. Você precisa passar várias vezes para que essa marca fique homogênea. Então, vamos passar a tinta por toda a parte externa da nossa bandeja. Vamos lá? Estamos de volta com a parte de baixo da bandeja toda pintada. Você pode esperar a secagem naturalmente, através do tempo, né, deixando secar naturalmente, ou você pode acelerar esse processo de secagem com um secador de cabelo ou um secador próprio para artesanato, como esse daqui que eu tenho, tá? Ele esquenta um pouquinho, então cuidado para não aproximar demais. Então nós vamos, ó, secar, acelerando esse processo. Vamos secar a nossa bandeja, tá? E já já estaremos de volta. Bem, terminamos de secar a parte de baixo, ela está toda sequinha, né? Essa tinta ela é fosca, então ela não fica brilhante. Vamos virar a nossa bandeja e agora nós vamos pintar toda a parte de dentro, tá? A parte de dentro ela é mais tranquila, tá bom? E nós vamos ficar apenas, ó, atentos nessa região de fora, para que ela fique bem acabadinha. Por quê? Ela é um pouco mais áspera, então você precisa ter um pouco mais, ó, de paciência nessa região, tá? Passando a pincelada mais vagarosamente, para não escorrer para o outro lado. Então, ó,
É assim que você vai trabalhar, com uma quantidade de tinta um pouco menor no pincel. Você vai espalhando devagar, para não ficar aquela coisa esquisita aqui nos cantos, como se fosse tinta escorrendo, e que no final deixa um acabamento não muito caprichado, não muito bonito. Bom, então vamos pintar toda essa região com bastante zelo e cuidado. Vamos lá? Bem, terminamos de pintar toda a bandeja. Algo que eu notei aqui na minha bandejinha é o seguinte: às vezes, depois de seco, ó, é como se o material MDF chupasse essa tinta, tá vendo ali, ó, e começa a aparecer de novo a cor do MDF. Então, cuidado, tá? Volta aqui, principalmente nessas partes de cima, dá uma olhada se a tinta pegou bem depois de seco. Se não pegou, ó, faz como eu tô fazendo aqui. Volta, dá uma batidinha que é para entrar nas fibras ali do MDF, tá? Que é para sua bandeja ficar bem pintada, bem acabada. Porque quando aparece essas partes não pintadas, traz uma sensação de pintura mal feita, tá? Então, cuidado com isso, ó. Vamos acertar a marquinha das cerdas. Pode acontecer, mesmo que o seu pincel seja de boa qualidade, solta alguma cerda, você vai lá e retira, porque depois de seco não sai mais, tá? Então aqui eu estou ajustando a pintura. Bem, eu terminei na realidade, e o que mostra que a tinta está fresca é esse brilho, pois nós estamos trabalhando com tinta fosca. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos secar, acelerar com o nosso secador, tá? E ó, nesse momento de secagem, você vai observar se o MDF começa a aparecer nessas partezinhas de cima. Se aparecer, você volta com o pincel e aplica uma pequena camada sobre essa região. Aqui não está aparecendo. Parece que a tinta conseguiu impregnar em tudo ali, todas as áreas. Tá bom? Então nós vamos agora cuidadosamente secar. E o bom da tinta fosca é que conforme vai secando, o brilho vai embora. Né? Se for tinta brilhante, você não consegue muito bem ver esse processo, mas a tinta fosca sim, ó. Olha que interessante. Não sei se na filmagem dá pra ver, ó, mas vai perdendo o brilho, ó, por onde vai secando, olha aí. Diferente daqui, que a tinta tá fresca. Então vamos secar toda essa região. Aqui está a nossa bandeja 100% seca. Então olha que coisa linda que fica, né? Depois de seco você não vê mais as marcas do pincel. Ó, tá linda, ó, toda bem pintadinha, tá? Ó, tudo lindinho. Aqui é o pozinho que fica do próprio MDF, mas é só passar a mão, limpou, tá? Bem, qual vai ser o próximo passo? Qual será o próximo passo? Nós vamos fazer um detalhe artístico aqui no fundo dessa bandeja. A gente chama de efeito marmorizado. E depois de seco, esse efeito marmorizado, para ficar com uma sensação bem elegante, bonito, esteticamente falando, nós vamos cobrir com a resina epóxi. Vai ficar igualzinho a um vidro. Na realidade, vai ficar igual a um mármore mesmo. E para ficar bonito, elegante, nós vamos usar o fundo preto também, tá? E
o acabamento vai ser dourado. Então, nós vamos usar essa tinta aqui, tá bem? Esse processo ele é um pouco demorado, porque primeiro a gente prepara o MDF pintando com a cor desejada, pinta todo o MDF. Depois você prepara o fundo, que é o que a gente vai fazer agora. Depois de tudo seco, demora de 2 a 3 dias, isso é importante, dependendo aí da temperatura, nós estamos no inverno, né? Mas o dia está ensolarado, então isso significa que essa tinta vai secar mais rápido. Se for um dia frio e chuvoso, demora mais tempo para secar, tá bom? Então o que acontece? Depois de tudo pronto, nós vamos passar um verniz. Se você quiser um acabamento brilhante, se você não quiser um acabamento brilhante, nós vamos passar um outro tipo de verniz. Então eu vou dar para você 2 opções de verniz no final dessa aula, tá bem? Então agora vamos aprender a preparar o fundo. Então pega aí um copinho, um pincel, um pouco de água, tinta preta e uma tinta dourada. Vamos lá? Vai precisar de 2 potinhos, tá? Você tem potinhos em casa e gosta de pintura? Não jogue fora, eles são muito úteis para esse tipo de trabalho. E depois você pode lavar e reutilizar normalmente, tá? 2 potinhos, um para mistura preta e um para mistura dourada e um pouco de água, tá? Para essa mistura e 2 pincéis. O pincel é mais para fazer a misturinha, tá bem? Não é para fazer pintura, não. E mantenha aí o seu jornalzinho, porque na hora da mistura você pode sujar alguma coisa. Então vamos começar com a tinta preta, tá? Eu vou aplicar aqui um pouco dessa tinta. Olha como ela é bastante densa, tá? Nós vamos usar bastante tinta, tá bem? Quase a metade desse potinho aqui. Terminei de usar. Vou fechar o meu potinho. E agora eu vou fazer o quê, ó? Vou colocar só um pouquinho de água. E vou vagarosamente misturando, porque se você colocar água demais, ela pode ficar líquida demasiadamente. Então, você vai misturar aos poucos. Vai parecer que tem muita água ainda, mas não, é porque ela não misturou 100%. Eu coloquei aqui pouquíssima água. Dependendo da densidade da sua tinta, você tem que colocar um pouco mais. A minha ela tá densa, mas não muito. Então, eu vou misturar com um pouquinho mais de energia aqui, com mais de força, para misturar rapidamente. Parece que a tinta ela altera um pouco a cor, mas não, é só misturar bem, ó. Através da observação do olhar, você vai ver, e também mexendo aqui, né, a densidade da tinta, você vai perceber se ela está mais líquida ou se ela continua densa. Ó, ela continua densa, tá vendo? Então, eu vou colocar mais um pouco de água, sempre de pouquinho em pouquinho, porque se você exagera, não tem muito retorno, você tem que colocar mais tinta ali do pote. E aí você vai causar desperdício, tá bem? Então eu vou misturando, até que essa tinta fique na densidade que eu desejo, que é levemente líquida, tá? Que é pra gente ter um movimento ali de realização do efeito marmorizado. Bem, eu acho que agora, ó, tá vendo? Ela está bem líquida, porém não muito. Mesmo assim, eu misturo bem, porque eu sinto que o líquido está levemente separado da tinta. Então, misture bem, tá? Como eu estou fazendo aqui. Agora, eu estou sentindo os 2 elementos aqui, água e tinta, bem misturadinho. Ó,
Agora eu tô sentindo uma densidade bacana. Bem, fiz essa mistura. Agora tá tudo ok. Eu vou fazer o quê? Vou deixar aqui e vou preparar a outra. E agora nós vamos usar, ó, para nosso detalhe, esmalte vitral dourado, tá? Só que você precisa agitar muito bem antes de usar. Por quê? Se ele está um tempo aí na sua casa ou até mesmo na prateleira da loja, ele tende a ficar com a parte dourada para baixo e o verniz para cima, tá? Então você tem que agitar bem antes de usar. É sério, senão dá problema, tá? Então vamos abrir para observar a densidade dele, ó. Esse material, como ele é um verniz, ele tá bem líquido, então você não precisa diluir em água, tá bom? Agora nós vamos começar a nossa brincadeira, a mágica, né? Com esses dois materiais aqui, né? Nossa tinta diluída, tá? E o nosso verniz vitral dourado. Mais uma agitadinha para garantir, tá bom? Eu vou deixá-lo aberto para facilitar o processo. E vamos tirar do potinho o nosso pincel. Eu vou deixar aqui do lado um jornalzinho que é para não sujar a nossa bancada, tá bem? Então, ó, mais uma vez eu vou misturar, que é para garantir. Vou tirar o excesso do pincel aqui do lado, que é para não desperdiçar nada, tá? Pronto. O que que nós vamos fazer a partir de agora? Ó, com o potinho dessa forma, eu vou virar, ó, a minha bandeja desse jeito que está aqui, tá? Eu abaixo um pouco a cabeça e verifico se ele está no centro. E aí eu vou fazer o quê, ó? Eu vou virar esta bandeja. E aí aqui, ó, o nosso potinho, ele tá cheio de tinta. E eu vou tirar. Depois de retirar, ele vai começar a se espalhar, né? Essa tinta aqui, da qual nós preparamos. E aí eu vou aplicar com movimentos aleatórios o esmalte vitral dourado. E aí que começa a brincadeira do movimento. Você não tem domínio de como vai ficar o resultado final, tá? Porque é aleatório esse movimento, mas ele fica muito bonito. Então, ó, vamos tirar cuidadosamente, tá? Esse potinho aqui. Deixei ali do lado para não sujar, né, o nosso espaço. Deixar ali no cantinho, muita calma nessa hora. E agora, ó, tá vendo? Ele tá ali. Eu vou fazer isso, ó, com o meu verniz vitral. Eu vou aplicar sobre essa superfície. Fechei meu potinho. E agora tudo vai depender, ó, do movimento que eu vou fazer. Eu vou espalhar sobre a bandeja. Só cuidado para não tombar demais e manchar as laterais, ó. Encostou lá, eu vou trazer de volta para cá. Até alcançar todas as áreas. E aí eu vou para o outro lado, ó.
Depois eu vou para aquele cantinho ali. Até chegar no finalzinho, ó. Agora que nós conseguimos alcançar toda a região da bandeja, é aí que começa a brincadeira, ó. Eu vou levando para lá, para cá, moldando esse movimento do dourado sobre o preto. Ó, e quanto mais eu movimento, ó, mais essa tinta vai para um lado, para o outro e vai modificando a sua forma. Olha que lindo que vai ficando, gente. De início parece que não vai ter movimento nenhum, vai ficar sem graça. Mas depois a gente começa a perceber que fica super bonito. Olha aí. E aí com cuidado, ó, você vai moldando o movimento e ele vai expandindo esse dourado que está ali, dentro da sua bandeja. Esse verniz esmalte vitral, ele tem um cheirinho de verniz. Se você é alérgico, alérgica, cuidado com esse material. Você pode substituir por outros materiais nos quais você não possui alergia, porque ele tem um cheirinho que eu adoro, né? Eu adoro esses cheirinhos de removedor, mas eu não tenho alergias em relação a esses cheiros. Quem tem, precisa ter um pouco de cuidado, tá? Bem, quando esse dourado encosta nas laterais, ó, fica lindo, tá vendo? Ele volta assim com um tom bonito. E aí, por exemplo, você já está satisfeito com o movimento que formou ali na bandeja. Aí você vai parar, vai deixar a sua bandeja repousando. E é aí que mora a questão da espera, tá? Aqui tem uma camada densa de tinta. Então você vai esperar secar. Sugiro que você aguarde aí de 48 a 72 horas, tá? Em 2, 3 dias, mais ou menos, dependendo da temperatura ambiente, se está calor, frio. Frio demora um pouco mais, calor seca mais rápido. Alguns alunos perguntam se eu usar o secador para secar essa região, funciona? Então, é arriscado usar o secador numa camada espessa de tinta como essa. Por quê? Ele vai criar bolhas, então o efeito não vai ficar liso, bonitinho, como se estivesse secado naturalmente. Então a minha sugestão é deixar secar ao natural, tá? Não vamos usar o secador não, porque pode criar bolhas e aí vai ficar um pouco esquisito, não vai ficar com acabamento bonito. E por fim, no próximo bloco, depois de trazer a bandeja seca, nós vamos aplicar a resina epóxi, que vai dar um efeito de vidro muito bonito. E você vai aproveitar essa aula para aprender a usar, preparar a resina epóxi para esse tipo de trabalho, tá bem? Até o próximo bloco. Estamos de volta e agora nossa bandeja, ela está devidamente seca, tá? Ficaram aqui alguns relevos, tá bem? Mas isso não tem problema. Agora nós vamos aplicar a resina epóxi. Então nós vamos aprender a aplicar a resina. Eu comprei essa resina de um tamanho pequeno. Ela vem nesse pacotinho devidamente lacrado, tá? Nós vamos abrir. E a resina, ela vem dessa maneira, tá? Com o aplicador. Então aqui nós temos a resina epóxi transparente e o endurecedor, tá? Se você reparar, nós temos aqui esse tamanho grande e esse pequeno. Qual é a quantidade correta para usar esses dois produtos? Você vai usar duas quantidades
desse produto aqui, da resina, e o endurecedor uma quantidade. Ou seja, se eu utilizar, por exemplo, 80 ml desse produto, eu vou utilizar a metade desse, 40 ml. Ou seja, 2 quantidades dessa para uma dessa, tá bom? É importante que você faça uso de um pote descartável. Eu vou usar esse potinho aqui, tá? E nós vamos realizar a mistura a partir de agora. O meu potinho, ele está lacrado. Eu vou tirar aqui o lacre, primeiramente. Só assim eu vou conseguir abrir, tá? Ele vem bem fechadinho, ó, com uma tampinha. E aqui, ó, nós vamos colocar uma quantidade generosa, tá bem? Eu vou aplicar, ó, creio eu que essa quantidade é a suficiente. Eu vou tampar aqui direitinho para não ficar nenhum resíduo para fora. Pronto. Então aqui, olha que interessante. Eu tenho essa quantidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês de uma forma diferente. Ó, aqui, por exemplo, fica melhor de visualizar. Aqui eu tenho, ó, essa quantidade. Então, para esta quantidade, ó, pera aí que eu vou deixar melhor de ser visto. Para essa quantidade, eu vou colocar mais uma metadezinha desse produto aqui. Bem, deixa eu colocar aqui no suporte o celular, que vai ficar mais fácil de mostrar dessa maneira do que no suporte ali em cima. Pronto. Bem, vamos lá. Agora eu coloquei o celular no suporte. Nós vamos colocar o endurecedor. Vou abrir. Essas embalagens, elas são bem duras, né? Então, ó, eu tenho aqui a proteçãozinha. E agora, ó, eu vou colocar mais ou menos, ó, a metade. A metade significa por aqui, ó, onde está a marcação do meu dedo. Então, eu vou colocar o endurecedor. Chegamos ali até essa quantidade, tá vendo? Só mais um pouquinho. Pronto. Vou tampar esse meu produto aqui. Coloquei a tampinha nele. E agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou tampar, ok? Depois de tampar, vou colocar de volta aqui minha câmera no suporte. Eu preciso misturar bem, então eu vou fazer isso, ó. Vou mexer bastante. Se você não tem esse tipo de pote em casa, o que você pode fazer? Você pode misturar num potinho comum e você vai utilizar um palitinho de churrasco, tá bom? Você tem que mexer bem nessa misturinha, tá? Então, você vai mexendo, mexendo, até você ter certeza de que a mistura está 100% homogênea, tá? Não crie, assim, esforço, não tenha preguiça de mexer bem.
Então, eu estou mexendo. Vou colocar os produtinhos aqui de lado. E ela vai ficar com essas bolhazinhas, mas depois ela sai, tá? Bem, dá pra ver aqui, ela ficou bem misturada. Tá bem misturadinha, tá bom? E agora, depois de pronto, nós temos aqui a nossa bandeja, tá? Ela tem alguns efeitos ali brilhosos, que é do verniz vitral, e essa parte fosca é porque secou, né? Então agora nós vamos aplicar a resina epóxi. Tá super misturada, ok? E agora chegou o momento. Vou misturar por toda a extensão. Faltando somente esse pedacinho aqui. E pronto, ó. Fiz a minha misturinha, acabou de completar ali todo o espaço, tá? Tô esperando só escorrer um pouquinho, que falta aqui para não desperdiçar nada, porque esse produto é um pouco caro, né? Então não vamos desperdiçar nunca, jamais. Bem, vou tampar esse potinho, deixei ali no cantinho e aqui está. Nossa aplicação foi realizada. E essas bolinhas brancas, aos pouquinhos, elas vão se desfazendo, elas vão estourando, tá? Não precisa se preocupar, achar que no final o seu efeito vai ficar com essas bolinhas brancas, porque não vai. E olha só o brilho que está, né? Eu vou movimentar um pouco aqui. Imagina essa resina depois de seca. O que que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos deixar essa bandeja descansar de 24 a 48 horas. Não tocar. Se possível, você coloca uma proteção, porque se cair algum mosquitinho, alguma coisa, ele vai ficar grudado na sua resina, tá? Não vai ficar um acabamento bonito. E evitar ficar balançando, ou seja, deixa numa superfície 100% plana e deixa essa resina descansar, ok? Assim que o nosso produto secar totalmente, eu volto aqui com a bandeja para mostrar o último passo, que é o verniz nas laterais e mostrar esse trabalho pronto. Até o próximo vídeo. Olha aí, depois de algumas horas, resolvi voltar para fazer um vídeo rápido para vocês.
ainda não está seco, tá? Porém, aquela sensação de bolhas e de espuminha, tá vendo? Foi embora. Já está totalmente, ó, com o efeito de vidro, né? No caso, de resina. Olha que lindo. Imagina quando estiver 100% pronto. Vai ficar maravilhoso. Já está lindo, né? Sem estar 100% pronto. E aí, olhando de pertinho, ó, dá pra ver o efeito dourado em contraste com o fundo preto, que antes estava fosco e agora está totalmente, ó, brilhante, parecendo um vidro. Em breve retornaremos com a resina 100% seca. E aqui está a bandeja 100% pronta, sequinha, tá? Eu gostei muito do resultado, eu vou passar a mão aqui para você ver como está sequinha. Eu achei que ficou muito bonito o acabamento final, tá? Lembrando que o design quem escolhe é você, tá? Você vai escolher a cor, a combinação do efeito marmorizado. Eu fiz um efeito aqui mais simplificado, porém você pode usar outros efeitos com mais cores, tá bem? Eu gosto muito dessa combinação de preto com dourado, mas você tem aí seus gostos e combinações. Então, o ideal é que você utilize a técnica adquirida nesse vídeo e desenvolva suas criações, né? Coloca para fora aí sua criatividade através do conhecimento do uso dos materiais e das técnicas. Eu utilizei uma tinta fosca, tá? Para fazer o acabamento. Se você vê, essa parte não brilha. Se você tiver interesse de passar um verniz, eu recomendo esse verniz aqui, ó, verniz geral, tá? Da Acrylex. Ele tem um cheirinho um pouco forte, se você tem alergias, cuidado, tá? Para quem tem alergia, não quer utilizar um produto forte, porém quer passar um verniz aqui, a minha dica é cola branca, cola cascorês, tá? Essa cola, ela também funciona como um verniz. Você passa sobre a madeira pintada, ela vai ficar esbranquiçada, não se assuste. Quando secar, ela vai impermeabilizar essa madeira, deixando brilhante igual a um efeito de verniz como este aqui, tá? Então fica aqui as duas opções. Como eu não tenho problemas alérgicos, eu gosto de utilizar esse. Mas com os meus alunos, eu utilizo cola branca ou cola cascorês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Não esquece de seguir o nosso canal, deixar o seu like, deixa seu comentário também com a sua opinião, ou comenta aqui se você fez e deu certo, tá bom? E no próximo vídeo eu vou deixar a experiência com os meus alunos. Eu fiz esse experimento, esse trabalho com os meus alunos do 8º ano, então fica aí com o resultado deles. Grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.